Quem lembra o versículo que nós lemos, irmão? João capítulo número 13. Muito bem. João capítulo número 13, versículo de número 1 em diante. Queridos, nós precisamos compreender ou entender um pouco a dinâmica deste livro, ou deste evangelho de João, né? Esse evangelho ele é diferente dos demais evangelhos. Nós temos 4 evangelhos na Bíblia, que é o evangelho de Mateus, evangelho de Marcos, evangelho de Lucas. Esses 3 evangelhos, eles são chamados evangelhos sinóticos. O que é a palavra sinóticos? Ele tem uma mesma linguagem, é ver conjuntamente, é ver por igual. É como se a linguagem de um fosse a mesma linguagem do outro. Aquilo que um escreveu, o outro repetiu com as suas próprias palavras. Então esses primeiros 3 evangelhos, eles são chamados de evangelho sinótico. O 4º evangelho, ele já tem uma conotação totalmente diferente dos demais evangelhos, tá certo? O evangelho de João foi escrito por João, aquele que conhecemos como o apóstolo do amor. Ele escreveu este evangelho, ele escreveu a 1ª, 2ª e 3ª carta, e também escreveu o livro de Apocalipse. Foi escrito por esse mesmo João. Quem era João? João era o discípulo mais amado de Jesus. João era o discípulo que tinha essa comunhão com Jesus a ponto de reclinar sua cabeça no seu ombro, de ter essa intimidade que ele tinha com o próprio Jesus. Então, pelo fato de João ter essa intimidade com Jesus, o evangelho de João é um evangelho com riquezas de detalhes. Você vai observar que algumas coisas só acontecem no evangelho de João. Exemplo, o capítulo 1 já começa dizendo que Jesus ele é o verbo, é uma revelação de Deus acerca de Jesus, mostrando a autoridade de Jesus. Ele começa dizendo, no princípio era o verbo era Deus, o verbo estava com Deus. Então ele já começa o primeiro capítulo de João falando dessa revelação de Deus. Os outros evangelhos não vai citar. O 2º capítulo de João já começa com uma festa em Caná da Galileia e vai tratar justamente do primeiro milagre de Jesus. É um outro fato exclusivo que a gente não vê nos demais evangelhos. O 3º capítulo vai falar sobre Nicodemos, um líder religioso que procura Jesus de noite. É uma outra história que nós não vamos achar nos demais evangelhos. E aí o capítulo 4 vai falar da mulher de Samaria, em que Jesus ele atravessa a cidade para ir atrás de uma mulher que estava precisando de um auxílio de Jesus. E assim, irmão, sucessivamente, a gente vai ver que o evangelho de João é um evangelho que ele teve o privilégio e a honra de escrever este evangelho com riqueza de detalhe. Ou seja, não tinha nos outros evangelhos o que tem no evangelho de João. É como se ele tivesse pegado alguns fatos com exclusividade. João vai pegar alguns fatos com exclusividade e ele vai falar justamente acerca de temas que são muito importantes. Vai falar sobre a ressurreição de Lázaro, o seu melhor amigo, vai falar sobre o bom pastor e por aí vai. Porém, irmãos, chegamos aqui no capítulo de número 13 e é interessante nós entendermos um pouco acerca do capítulo de número 13, porque Jesus passa aproximadamente 3 anos e meio instruindo 12 apóstolos. Jesus passa 3 anos e meio instruindo 12 apóstolos. E Jesus vai falar sobre diversidade de temas a esses apóstolos. Irmão, sabe que o objetivo de Jesus era preparar 12 homens para dar continuidade à obra redentora, à obra salvadora, que era justamente a pregação do Evangelho. Então ele passa 12 ou 3 anos e 6 meses ensinando a esses apóstolos, trazendo grandes ensinamentos. Porém, esse texto que nós lemos, se você for observar nos primeiros capítulos, você vai ver que Jesus aqui já está perto de ser entregue aos homens. Jesus aqui está perto de ser levado aos homens. E pelo fato dele ser levado aos homens, ele estava trazendo muito provavelmente uma das últimas instruções aos seus discípulos. Uma instrução que era muito importante para dar continuidade à pregação do Evangelho. Porque, irmãos, algumas coisas que nós temos dentro de nós, ele não foi retirado de nós no ato de levantar as mãos. Existem alguns sentimentos que existem dentro de nós que ele não foi arrancado quando a gente aceitou Jesus como Salvador. Eu aceitei Jesus como Salvador, agora eu estou livre desse sentimento. Não, senhor. E que sentimentos são esses, irmão Acácio? Orgulho,
soberba, arrogância, né? Querer ser grande. São sentimentos que estão dentro do ser humano. E é natural que quando ele vai alcançar determinados patamares, ele vai começar a achar que ele é alguma coisa. Os discípulos, eles foram colocados em um patamar mais elevado. Os discípulos andavam com Jesus de um lado para o outro. Eles tinham o privilégio de ter Jesus 24 horas com eles. Então Jesus sabia que era necessário trazer essa instrução, porque o reino de Deus, ele não é igual ao reino dos homens. O reino de Deus, ele tem uma outra conotação totalmente diferente. Então Jesus começa explicando o que vai acontecer. Judas Iscariote está perto ou próximo de entregar Jesus na mão dos pecadores. E Jesus, ele vai fazer um ato que vai marcar a história dos discípulos. Jesus vai fazer um ato que vai trazer um certo escândalo para os discípulos, né? Jesus, ele vai se envolver numa toalha, que foi onde nós lemos. Ele se envolve numa toalha e agora ele pega uma bacia, enche de água e começa agora a lavar os pés dos discípulos. Parece uma situação comum e normal. Porém, irmãos, essa atitude acontecia com o servo, ou servo menos importante da casa. Em toda casa em que existiam pessoas que tinham uma certa condição, eles faziam o quê? Eles tinham os seus servos. E quando chegava um viajante, quando chegava alguém importante, aquele servo mais simples da casa, ele pegava uma bacia e ia até a pessoa e aí lavava os pés daquele viajante que estava chegando naquela casa. Jesus, quando toma essa atitude, ele vai escandalizar os seus discípulos, porque os seus discípulos, eles tinham dentro dele uma arrogância que precisava ser arrancada, essa arrogância. Então Jesus começa a lavar agora os pés dos discípulos, a ponto, irmãos, que ele vai passando pelos discípulos e ele vai se aproximar justamente de quem? De Pedro. E Pedro era um dos principais discípulos de Jesus. Os irmãos vão ver que nas principais reuniões de Jesus, a gente vai ver Jesus com Pedro, Tiago e João. Nas principais reuniões de Jesus, sempre esses três estão próximos. Então quando Jesus chega próximo de Pedro, Pedro diz: não, Senhor, o Senhor não vai lavar os meus pés. Aparentemente a gente olha, a gente imagina que é um ato de humildade de Pedro, mas não era. Porque Jesus, que conhece o homem por dentro e por fora, ele sabe aonde precisa ser tratado. Jesus, que conhece o homem por dentro e por fora, ele vai trabalhando no lugar onde precisa ser sarado. Então Jesus estava naquele momento arrancando de Pedro um sentimento que Deus não se agradava. A caminhada do evangelho, irmãos, ela serve para isso, para Jesus extrair de nós aquilo que não presta. Porque não é possível um cristão passar 10 anos, 15 anos, 20 anos dentro da igreja e ele não sofrer mudança. Porque o evangelho que nós pregamos é um evangelho de mudança. O evangelho que nós pregamos é um evangelho que tem poder de Deus e tem autoridade de Deus. Quando ele chega perto de Pedro, aí Pedro diz: não, você não vai lavar meus pés não, Senhor. Aí ele diz assim: Pedro, o que eu faço agora tu não sabes, mas tu entenderás depois. Tem coisa na vida do crente, irmãos, que o crente nunca vai entender porque ele está passando por determinados caminhos. Existe coisa na vida de crente que ele nunca vai entender porque ele está passando por determinada provação. É porque Deus está tratando uma área da nossa vida que precisa ser tratada. Aleluia! Jesus está tratando uma área em nossa vida que precisa passar por um processo de restauração. Então, Jesus, quando chega perto de Pedro, Jesus está mostrando que ele, como liderança maior, que ele, como sendo o servo, o Filho de Deus, que ele, como sendo Deus encarnado, ele veio para servir. O que é que ele estava querendo dizer a Pedro? Pedro, você não é nada mais, nada menos do que um servo. E se você é servo, servo é obediente ao seu Senhor. Aleluia! Mas o que nós estamos observando nos dias atuais, irmãos, é que ser servo hoje já não é atrativo para ninguém. Porque hoje as pessoas buscam muito estar em locais de destaque, estar em locais em que elas são vistas, estar em locais em que as pessoas possam olhar para ela e aplaudir. Já existe até louvores que é ensinado dessa forma. Olha, você vai estar na plateia, o outro vai estar lá no palco. Mas eu entendo nesta noite que a maior posição que Deus me colocou, foi a posição de servo. Porque se nós somos servo, Deus é conosco.
Tem servo aqui nesta noite. Tem servo aqui nesta noite. Eu tenho uma notícia para te dar que talvez não agrade muito. Se tiver pescoção de girafa, Jesus vai cortar, porque Ele só quer servo na sua casa. Se tiver grande, Ele vai dizer: eu vou abater, porque Ele só quer servo na sua casa. Se tiver servo, Ele usa. Se tiver servo, Ele enche. Se tiver servo, Ele derrama autoridade, porque Ele é Deus. Quando você vê pessoa que acha que é alguma coisa, mas eu tenho um tempo de ministério, eu tenho 30 anos de ministério, eu tenho 50 anos de ministério, ele só está no bafo, ele não tem nada, porque quem tem não diz que tem, quem tem fica calado, quem tem diz: a minha dispensação é os céus, o meu negócio é Jesus. Naramacandoramacaia. Jesus disse: Pedro, você tem que ser servo. Oh meu Deus, que palavra para Pedro. Que palavra que foi lá no âmago da alma de Pedro. Aí Pedro olhou assim para Jesus. Aí já disse: não, o senhor não vai lavar. Não vou não, Pedro. Pois se você não for servo, você não tem parte comigo. Não, senhor, peraí, calma. Faz o seguinte: pega um balde e me dê um banho aqui, Senhor, porque eu sou servo agora. Agora eu sou servo. Agora eu estou pronto para ser usado por ti na terra. É servo, meu filho, então vou encher. 8.000 almas Pedro ganhou para Jesus. Sabe por quê? Porque era servo. Era servo. Era servo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Agora vamos ler alguns versículos para nós entendermos um pouco do que é ser servo. Jó capítulo 1, versículo 8. Por favor, quem pode ler para mim? Jó 1, verso 8, em voz alta, para todo mundo ouvir. Vamos lá, irmãos. Sim. Sim. Muito obrigado, minha irmã. Jesus estava dando agora testemunho de um grandão. Foi? Foi, irmãos? Jesus estava dando testemunho de um grandão? Foi não, foi de um servo. Observaste o meu servo Jó. Porque servo é temente, servo é obediente, servo não questiona as vontades de Deus, servo não questiona a determinação de Deus. Se Deus diz assim, faça, Ele faz. Se Deus diz volta, Ele volta. Jesus fica aí, você fica aí. Sabe por quê? Porque é servo, irmãos. Você já viu o servo chegar e dizer assim: eu não quero não cantar ali não, porque eu queria que a farda fosse azul. Não, você não é servo. Se você é servo, você não vai questionar nada, você vai obedecer. Você está aqui para obedecer a voz de Deus. Aleluia. Vamos ler outro versículo, irmãos. Marcos capítulo 10, versículo 45. Por favor, 10 e 45. Glória a Jesus. Marcos 10, verso 45. Por favor, quem achou, leia. Sim. Eita. Olha, irmãos, olha para quem veio o Filho do Homem. O Filho do Homem não veio para ser servido, não. Ele veio para servir. Então um cristão que conhece a Deus, ele tem esse intuito no seu coração. Eu sou servo. Eu estou aqui para servir. Não importa o meu grau de titularidade. Porque Deus, quando olha para nós de cima para baixo, Ele não vai olhar um pastor, não. Ele não olha um evangelista, um presbítero, não, um diácono, não. Ele olha o servo. Ele olha se é temente a Ele. Ele olha se você tem o temor a Ele, se você obedece a sua voz. A gente pode até aqui se reportar aqui a Saul. Deus disse: olha, vai lá, Samuel, diga a Saul que mate todos os amalequitas, destrua tudo que eles têm, não traga nada, mate tudo e não traga nada, da criança ao mais velho. Aí Samuel, ela vai Saul obedecer a voz de Deus. Aí quando chega lá, elimina tudo, mas traz o melhor de que dos despojos de guerra e traz o rei Agag com ele, achando que ele abafou, que fez o melhor. Aí quando ele chega, lá vem Samuel e diz: Samuel, por que você deixou de seguir ao Senhor, Saul? Por que você deixou de fazer a vontade de Deus?
Não, nós fizemos. Nós matamos os amalequitas, eu trouxe só Agag e os soldados trouxeram os despojos de guerra. Aí ele disse assim, olha, eles trouxeram os despojos de guerra para oferecer ao Senhor em sacrifício. Aí ele disse, olha, tu não sabe que obedecer é melhor do que sacrificar? Em outras palavras, não é melhor ser servo e cumprir os desígnios de Deus? Por causa dessa atitude de Saul, ele perde o trono. Porque Deus não trabalha com desobediente não, com quem acha que é não. Deus trabalha com quem é servo. Se você for servo, se prepare para ser usado por Deus na face da terra. Se você for servo, se prepare para ser usado por Ele na face da terra. Aleluia. Vamos para outro versículo, irmãos, porque a hora vai embora rápido. Filipenses capítulo 2, do 5 ao 7. Quem achou pode ler, em nome de Jesus. Filipenses 2, do 5 ao 7. Eita, vamos ver esse sentimento. Ele era Deus. Sim. Eita, Jesus. O próximo versículo, por favor, irmã. O próximo versículo. Olha o que Jesus faz. Jesus, ele era Deus. Ele era plenamente homem, mas ele era plenamente Deus. Ele tinha a divindade como Deus e a natureza humana. Mas Paulo, ele, quando escreve a igreja de Filipe, ele vai dizer assim: de sorte que haja em vocês esse mesmo sentimento. E que sentimento é esse? Sentimento de servo. O mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Ele era Deus, mas ele não teve por usurpação. Ele podia dizer: eu sou Deus, eu vou fazer assim, eu vou fazer assim. Não, mas ele foi obediente a Deus. Ele assumiu uma forma de servo. Ele vai se esvaziar da sua divindade. Ele vai se esvaziar da sua autoridade para cumprir os desígnios de Deus. A Bíblia diz assim: sendo obediente até a morte de cruz. Ou seja, aquilo que estava proposto para ele fazer, ele fez. Aquilo que estava no centro da vontade de Deus para ele fazer, Jesus fez. Ele obedeceu a Deus acima de todas as coisas. A gente pergunta: por que Deus deu a ele o nome que é sobre todo nome? A Bíblia vai dizer isso no versículo 8. E deu a ele um nome que é sobre todo nome. Por que Deus deu esse nome a ele? Por causa da sua obediência, por causa da sua atitude de servo. Irmãos, nós precisamos pedir a Deus que Ele comece a trabalhar aqui dentro de nós. Comece a trabalhar aqui dentro de nós. Nós precisamos fazer, irmãos, reavaliação no nosso ministério. Eu digo isso direto à minha esposa em casa. Eu sempre estou fazendo reavaliação do meu ministério. Como é que eu estou hoje? Como é que eu era 10 anos atrás? Como é que eu estou hoje? Será que eu melhorei alguma coisa? Será que eu permaneço o mesmo? Será que eu permiti que alguns sentimentos alcançassem o meu coração de arrogância, de prepotência, de alguma coisa? Não, irmãos, nós precisamos fazer reavaliação no nosso ministério. Nós precisamos entender que a vontade de Deus, ela precisa ser desenvolvida em nós. E para isso precisamos ter essa consciência de humildade. Embora que às vezes você, quando toma esse caminho, você contraria outras pessoas. Ah não, mulher, mas não era para tu fazer assim não. Não era para tu fazer assim, não era para tu tomar uma posição. Não, Senhor, eu sou apenas servo. E servo está aqui para servir. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Ai, irmão Acácio, mas o senhor não me conhece, chegou aqui agora. Tem gente que está me pisando, fica tranquilo. Tem um juiz que vai se levantar nesta causa. Fica tranquilo, porque tem um Deus que vai colocar tudo no seu devido lugar. Fica tranquilo, porque tem um Deus que vai se levantar do seu trono. E a Bíblia diz: pela opressão do pobre, pelo gemido necessitado, eu me levantarei agora, diz o Senhor. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia vai dizer, irmãos, que houve uma guerra entre os discípulos. E que guerra foi essa? Eles queriam saber dentre eles quem é que iria liderar. Houve uma guerra entre eles. Porque houve um pedido da mãe dos filhos de Zebedeu. Disse assim: olha, Jesus, faz o seguinte, pega os meus filhos, coloca uma à tua direita e outra à tua esquerda. Aí os discípulos ouviram isso e começaram a entrar em confronto entre eles.
Eles começaram agora a brigar entre eles para saber qual seria o maior. Ô irmãos, por que ninguém briga para ser o menor? Só briga para ser o maior. Não é verdade? A briga era grande dos discípulos, eles queriam ser o maior. Depois de Jesus sou eu. Depois de Jesus sou eu quem mando, sou eu quem tomo conta do negócio aqui. Eles queriam isso, que Jesus falasse. Aí Jesus contraria o pensamento deles todo. Quando pega uma criança e diz assim, levanta aquela criança assim: quem quiser ser o menor no meu reino ou no reino de Deus, seja igual a esta criança. Meu Deus. Quem quiser ser o maior tem que ter um sentimento de criança, sem maldade, aleluia, sem presunção no coração, sem ódio, sem ira, sem peleja. Quem quiser ser o maior tem que ter um sentimento de servo, tem que entender que Deus é na sua vida, que Deus faz todas as coisas, porque o maior aqui nesta noite, sabe quem é? É Ele. O maior aqui nesta noite, sabe quem é? É Ele que tem autoridade sobre todas as coisas, e todos nós somos apenas servo. Tem servo aqui nesta noite? Pois saiba de uma coisa: Deus vai usar as tuas mãos, Deus vai usar a tua vida, Deus vai usar, aleluia, o talento que Ele te deu para mostrar ao mundo que Ele tem servo na face da terra. Aleluia. Seja servo. Deixa quem quiser crescer, cresça. Deixa quem quiser ser grande, seja. Porque, irmãos, a única coisa que faz Deus abater é orgulho, é presunção. A Bíblia diz que aos exaltados Ele abate, humilha, mas aos humilhados Ele exalta. Aleluia. Você pode dar glória a Jesus nesta noite? Deus vai exaltar o humilhado. Aleluia. Está sendo humilhado? Fica tranquilo, Deus vai exaltar. Aleluia. E não se preocupe não, que na proporção que Ele vai exaltar o humilhado, Ele vai abater o orgulhoso. Mas irmão Acácio, a primeira mensagem que o Senhor traz para a gente é essa. Foi o que Jesus me deu para trazer aqui hoje para os irmãos. É alimento para nossas almas nesta noite. Nós somos servos. Servo, irmãos, obedece ao seu Senhor. Servo, irmãos, está de, aleluia, no centro da vontade de Deus. Aleluia. Aí Pedro, quando ele recebe essa ordenança do Senhor, aí ele diz: Senhor, lava os pés, lava as mãos, lava a cabeça, lava tudo. Aí Jesus disse assim: não, Pedro, o que precisa ser lavado é só os pés, o resto do corpo já está são. Então Jesus estava dizendo assim: eu estou tratando apenas com aquilo que é necessário. Tá certo? Então guarda essa palavra no teu coração nesta noite. Deus vai tratar com aquilo que precisa ser tratado em nossas vidas. Você sabia que essa obra tem um dono? Chama-se Espírito Santo. Ele vai tratar no que precisa ser tratado. Agora diga assim nessa noite: Senhor Jesus. Diga assim nessa noite: Senhor Jesus, que todo sentimento de orgulho, que todo sentimento de presunção caia por terra em nome de Jesus. Me dê um coração de servo, me dê um coração de adorador, para fazer a tua obra nessa última hora. Você pode glorificar a Jesus nesta noite? Irmão Zé, louva ao Senhor em nome de Jesus.